Oi, oi! Dando continuidade às nossas correções para essa semana. Agora a gente vai passar para a correção da atividade 12, que era a semana de 6 até 10 de julho. Então, já dei as orientações no primeiro vídeo, vamos para a correção. Nessa semana, ela era a continuação dos assuntos sobre o estado físico da água. Então, a gente tinha atividades da apostila e atividades do livro. Então, a segunda unidade da apostila. Então, relembrando, cada semana de atividades, a gente tem 3 grupos de atividades, um para cada dia de aula. O primeiro deles, vocês precisavam ler o texto da unidade 2 da apostila, que era O Sabor das Águas, e ler também o texto sobre esse tema da aula de ciências, que era a página 43 da apostila também. A próxima atividade era realizar as atividades A, B, C, D e E, da página 47 da apostila. E por fim, já com o livro agora, as perguntas 1, 2 e 3 da página 156. Então, os exercícios da apostila, na página 44, eram as questões de A até E, 5 perguntas. E para respondê-las, vocês precisavam primeiro de observar esse conjunto de gráficos, em que ele dizia a distribuição da água de acordo com suas características. Então, de toda a água presente no planeta Terra, a gente dividia em 2 partes. Então, que 97,5% era de água salgada e 2,5% de água doce. E lembrando que eu já comentei no vídeo anterior, que essa porcentagem ela é diferente por causa de quando o livro e a apostila foram construídas. Então, pode ter um pouquinho de diferença, mas lembrando que a ideia é uma aproximação do que se espera. Então, com relação à água salgada, é toda a água presente nos mares e nos oceanos. E água doce, esses 2,5%, e pensar que isso é muito pouco, que de 100% da totalidade de água disponível no mundo, apenas 2,5% que a gente pode usar para o consumo, na verdade, ainda esses 2,5% é o conjunto de todo o gelo, a água no estado sólido, que forma as calotas polares, e da água líquida. Então, quando a gente pega esse 2,5% de água e divide nessas 2 partes, a gente tem que quase 70% da água disponível para consumo, ela faz parte do gelo e das calotas polares. Sobra mais ou menos 31%. Seria definitivamente água líquida doce. E quando eu pego esses 31% e eu divido ele em água subterrânea e água superficial, quer dizer que os rios e lagos, que são águas que a gente consegue obter com maior facilidade, representam só 4% e a gente está aí poluindo. Olha o quanto que sobrou, o pouquinho que sobrou de água, que está cada dia mais poluído. E o restante dessa água doce seria a água subterrânea, que a gente até comentou nas atividades mais recentes. Por exemplo, a gente tem os aquíferos, os lençóis freáticos, que são águas que ficam no meio do solo, então é difícil de acessá-las. Então, agora que a gente já interpretou esses gráficos, a pergunta letra A queria saber qual a porcentagem de água salgada no planeta Terra. Então, de toda a água disponível, 97,5% é água salgada. E a letra B queria saber agora a porcentagem de água doce no planeta Terra. Então, o total de todos 100% da água no planeta, só 2,5% é água doce. Então, muita gente, nesse caso, às vezes colocou alguma dessas outras porcentagens, por exemplo, colocou 31%, mas não. A pergunta queria saber do total de água disponível. O que era água salgada e o que era água doce. Então, por isso, 2,5%. Depois, a letra C dizia que no planeta Terra há mais água doce no estado sólido ou no estado líquido. E a gente ia descobrir isso por esse segundo gráfico, que pegou o total de água doce e dividiu entre as 2 porcentagens. E como a gente já viu, a maior parte da água doce está presente no gelo e nas calotas polares, lá na Antártica, nos polos norte e sul. E a gente tem quase 70%. Então, a maior porcentagem é de água no estado sólido. E agora, por fim, já pensando no seu dia a dia, era para vocês respondessem em que estado físico encontra-se a maior parte da água que você usa. Sabendo que a gente tem água em 3 estados físicos diferentes, no dia a dia, na sua casa, como que é? Então, respondendo o que a maioria, espero que tenha utilizado,
seria a água no estado líquido, que é a água que a gente usa para o nosso consumo, para limpar os alimentos, para cozinhar os alimentos, para limpar a casa, para tomar banho. Então, tudo isso é com base na água líquida. A gente não toma banho usando gelo, a gente não faz comida utilizando água gasosa. Então, nesse estado, sempre no estado líquido. E perguntou também onde que você encontra ou pode encontrar água no estado sólido e no estado gasoso em sua casa. Então, no estado sólido, o principal é encontrar no gelo a água que foi para o congelador. E no estado gasoso, a gente pode observar, por exemplo, quando você está tomando banho, aquele vapor de água, aquela fumacinha que sai no banheiro, ou quando você está cozinhando, por exemplo, você destampa a panela, sai todo aquele vapor de água. Então, são exemplos da água no estado gasoso. Depois, encerrando as atividades da apostila, a terceira atividade da semana era do livro. Então, lá na página 156, vocês iam responder as questões 1, 2 e 3 do grupo Exercício Síntese. Então, era o final da página. E a pergunta número 1 pedia para que vocês reescrevessem esse trecho no seu caderno, substituindo as setinhas pelas palavras que estavam faltando, que poderiam completar a frase. Então, calor é uma forma de energia que passa sempre de um corpo mais quente para outro mais frio. Dependendo da quantidade de calor fornecida, pode ocorrer mudança do estado físico. Então, vamos imaginar o seguinte. Se eu tenho um gelo, ele está lá no congelador, tanto o gelo quanto o congelador estão numa temperatura muito fria, mas aí se eu tiro esse gelo e coloco em cima da mesa, que o meio ambiente ele está com uma temperatura muito mais elevada, ou seja, está mais quente do que o congelador. Se eu deixo esse gelo lá por um tempo, o que acontece? Ele pode começar a derreter, eu tenho mudança de estado físico do sólido, que era o gelo, para o estado líquido, que é a água, temperatura mais ambiente. E é isso que acontece, essa mudança de estado físico, é justamente porque o corpo, e quando eu falo corpo, imaginem objeto, qualquer coisa, porque em física a gente usa esse nome corpo para os objetos. Então imaginem que esse gelo, esse objeto, esse corpo, ele vai receber energia, ele vai receber calor, e aí sim ele muda para o estado físico líquido. Então, esse calor, ele veio do ambiente que estava numa temperatura mais quente, e sempre vai passar calor para um corpo que estiver na temperatura mais baixa. E no número 2, pedi para que vocês observassem o esquema a seguir e responder algumas questões. A letra A pedia qual o nome das mudanças de estado físico indicadas pelas setas 1, 2, 3 e 4. Então a setinha número 1 queria saber, quando a gente parte do estado líquido e vai para o estado sólido, então sempre observando a direção da setinha, qual que é o nome dessa mudança de líquido para sólido? E essa é uma das fáceis, porque o nome já está contando, é a solidificação. É fazer alguma coisa virar sólida. Então, número 1, solidificação. Agora, quando eu passo do estado gasoso para o estado líquido, um gás ficar líquido, a gente chama isso de condensação. Então, só para dar uns exemplos, essa questão não pedia, estado líquido para o estado sólido poderia ser água líquida formar gelo, gasoso para o estado líquido poderia ser a formação de uma nuvem ou a condensação do vapor de água que subiu da sua panela e encostou na tampa que estava mais fria. Então a água que era vapor voltou a ficar líquida. O número 3, do estado sólido para o líquido, que é a fusão, então seria um gelo derretendo, por exemplo. E o número 4, que é o estado líquido para gasoso, então é a vaporização ou evaporação, eu já comentei que você pode usar os dois nomes. Então um copo de água que evaporou, por exemplo. E além desses quatro mudanças de estado físico, a gente tem algumas outras que geralmente não acontecem muito com a água, mas só para relembrar, quando eu passo tanto do estado gasoso direto para o estado sólido, ou do estado sólido direto para o gasoso, sem usar o estado líquido nesse meio, a gente chama isso de sublimação. Mas não precisa preocupar, porque é uma mudança que não é muito vista no nosso dia a dia. Depois a letra B, quais delas ocorrem com absorção, ou seja, ganho de calor? E só tem ganho de calor quando eu passo
de uma substância que está num estado mais frio para mais quente, para ganhar calor. Então, isso sempre vai acontecer, esse ganho de calor, quando eu passo do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, que é as substâncias, ou melhor, as mudanças 3 e 4. E na letra C, quais ocorrem com perda de calor, ou seja, eu estou tendo que diminuir a temperatura para a mudança acontecer. Então seria o número 2 e o número 1, que é do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Eu não preciso colocar água no congelador para que ela vire gelo, então eu saio de uma temperatura mais quente e levo lá para o freezer, que está numa temperatura mais baixa. Então essa substância, por exemplo, a água, ela vai precisar de perder calor para o meio ambiente para mudança de estado físico. Então, nesse caso, 1 e 2. E na questão número 3, a evaporação é lenta e superficial e depende do calor do ambiente, da ventilação e da umidade do ar. Pensando na afirmação acima, responda: em quais das seguintes situações a roupa colocada no varal seca mais rapidamente? Vou pedir aqui para que vocês explicassem. Então, imagina que sua mãe acabou de lavar a roupa e pediu para que você estendesse ela no varal. Imagina cada uma das situações. Quando será que essa roupa vai secar mais fácil? Então, em um dia quente ou em um dia frio? Pensando que o calor do ambiente é uma das características para a evaporação acontecer mais rápido, porque lembra que a gente falou que a evaporação, ou seja, passar do estado líquido para o estado gasoso, ela ocorre mais rápido quando eu tenho o ganho de calor do ambiente. Então, se o ambiente está mais quente, vai ser muito mais fácil essa evaporação acontecer. Em um dia com vento ou sem vento? Então, outro motivo é a ventilação. Então, se a sua roupa está lá no varal e o vento está passando, ele vai retirar, ou seja, vai facilitar que essa gotinha de água ela se desprenda da roupa e ela possa evaporar com maior facilidade. Então, em um dia com vento ou sem vento, se estiver ventando, a evaporação acontece muito mais rápido. Também em um dia chuvoso ou sem chuva. E aqui pensando, mesmo que a sua roupa esteja no varal, dentro da varanda, não esteja chovendo dentro dela, outro exemplo é a umidade do ar. E essa umidade do ar, que a gente fala muito na previsão do tempo, é a quantidade de vapor de água presente no ambiente. Então, em um dia que está chuvoso, obviamente a quantidade de água no ambiente ela vai estar muito maior. Isso aumenta a umidade do ar. Quanto mais úmido, mais difícil é para a evaporação acontecer, porque já tem muita gotícula de água no ar, então vai dificultar a evaporação. Então, em um dia sem chuva, a evaporação é mais rápida. E também a letra D, com a roupa dobrada ou estendida. Nesse caso, se a roupa está dobrada lá no varal, você dobra ela umas 2 vezes e coloca no varal. Ela vai ter muito mais dificuldade para acontecer a evaporação, porque dificulta a passagem do vento, por exemplo. A água ela teria que passar por toda a roupa para conseguir evaporar. Então, se essa água foi... se essa roupa ela foi estendida, você pega e coloca no varal e ela é totalmente estendida, a facilidade para a evaporação é muito maior. Bom, então assim a gente termina a segunda correção dessa nossa semana, que eram as atividades da semana 12, e seguindo já nossas orientações, que assim que você termine de fazer suas correções, tira foto e posta lá no Google Sala de Aula. E lembrem-se, qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês queiram, entre em contato comigo, ou pelo WhatsApp, ou então mandem mensagem pelo Google Sala de Aula, que eu estou à disposição de vocês. Um abraço e tenham um ótimo restante de semana. Tchau, tchau!